Olhai as mãos do Redentor e a
céu. Pensai em quem ele remiu na cruz quando morreu. Pois infinito é seu amor, da queda nos salvou. Com cravos e com sua cruz moradas preparou. Cristo, corpo em agonia, sobre a cruz sacrificou. Ele a sua vida deu e da morte nos salvou. Pão do céu, água viva, dá-me paz, vida em ti, alimenta o meu ser, que eu possa então, completo e santo, junto a ti permanecer. Que doce alegria eu sinto ao pensar que Cristo meus erros desfaz. Pregados se encontram na cruz que o ergueu. Glória a Deus, sinto paz. Tudo bem, sinto paz. Tudo bem, minha alma tem paz. Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o símbolo da cruz. Eu sou Antônio Carlos Lima, sou estudante da Liberdade, e eu quero fazer todos vocês muito bem-vindos a essa nossa conversa de domingo. Duas perguntas geralmente são feitas com certa frequência sobre os santos dos últimos dias. A primeira é: por que os santos dos últimos dias, quase não sai, não usam a cruz como um símbolo da sua religião? E a segunda é: que símbolo representa a religião dos santos dos últimos dias? Meu objetivo hoje é responder essas duas perguntas, e para isso vamos usar as palavras dos profetas vivos, as declarações oficiais da igreja e as escrituras. Ao iniciar essa conversa, eu quero deixar claro uma coisa que é muito importante. O meu sentimento, e de todos os santos dos últimos dias, de respeito à crença dos nossos irmãos de muitas religiões que consideram a cruz um símbolo da morte e ressurreição do Salvador e a usam com sincera fé, como sincera expressão de sua fé. O presidente Hinckley disse: não quero ofender nenhum dos meus colegas cristãos que usam a cruz no campanário das catedrais e nos altares das igrejas, disse ele, que a usam nas roupas e impressa em seus livros e outras publicações. Mas, para nós, a cruz é o símbolo da morte de Cristo. E nossa mensagem é uma declaração do Cristo vivo. Então, nosso objetivo hoje aqui, meus amigos, não é desmerecer a crença de quem quer que seja, mas dar a todos a visão da razão pela qual os santos dos últimos dias não utilizam a cruz, ou seja, não compartilham dessa mesma crença, e qual é o símbolo da fé dos santos dos últimos dias. Sim, nós temos, e vamos aprender sobre isso hoje.
Quero convidar vocês a deixarem seu comentário aqui no chat ou nos comentários do vídeo e a curtir esse vídeo, se gostarem desse conteúdo, e a inscreverem-se no canal. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez. Eu quero começar colocando de modo claro que os santos dos últimos dias não rejeitam a cruz como um elemento importante do cristianismo. Os hinos que nós acabamos de ouvir, enquanto estávamos aguardando aqui o início dessa conversa de domingo, são um exemplo muito claro disso. Há 25 hinos oficiais da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, que fazem referência à cruz, ou na sua totalidade, ou em alguma parte do hino. Porém, para nós, santos dos últimos dias, a cruz não é um símbolo do cristianismo. É preciso entender uma diferença entre um elemento e um símbolo. Um elemento pode lembrar algo. Um símbolo representa algo. E essa é a diferença crucial. Por exemplo, o sepulcro, o jardim do Getsemane, são elementos do cristianismo, mas nenhum deles é um símbolo do cristianismo. Eles nos lembram do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, mas não simbolizam esse sacrifício. Parece claro que, se a cruz devesse ser um símbolo do cristianismo, se ela fosse um símbolo do cristianismo, o jardim do Getsemane e o sepulcro também deveriam ser, porque a expiação de Cristo se deu em 3 atos. No jardim, quando ele expiou os nossos pecados; na cruz, quando ele entregou a sua vida para ressurgir do sepulcro ao 3º dia. A expiação foi cumprida nesses 3 atos. Então, se a cruz é um símbolo, tanto o jardim do Getsemane quanto o sepulcro também deveriam ser. E nós deveríamos usar, talvez, uma árvore de oliveira, que é o jardim do Getsemane, é o jardim das oliveiras ali, ou uma tumba, também como um pingente ou alguma coisa assim. Mas não é assim, não é? Claramente, nem a cruz, nem o jardim e nem o sepulcro têm essa identidade simbólica. E eu quero explicar sobre isso hoje. A crucificação de Jesus Cristo é parte do seu sacrifício expiatório, como eu já disse. Essa é uma doutrina fundamental no plano de salvação do Pai Celestial. A cruz nos lembra do sofrimento e da morte de Cristo. Porém, isso não é suficiente para torná-la um símbolo da nossa fé. Na realidade, isso deveria ser suficiente para não torná-la um símbolo da nossa fé. Pois se a cruz simboliza a morte, onde está nela, na cruz, o Cristo vivo? Nós começamos essa conversa com música, né? Ouvimos lindos hinos, né? Lindas músicas que falavam sobre cruz. E eu me lembro que, na minha infância, eu ouvi uma música católica muito bonita, uma música muito bonita. E essa música foi composta por um padre, chamado Padre Zezinho. Ele foi um precursor dos religiosos artistas. E essa música se chamava Um Certo Galileu. Só falar o título aqui, com certeza muitos de vocês já vão lembrar da melodia, vão lembrar da letra, enfim. É uma música muito bonita. E ela narra, a letra da música narra a história de Jesus Cristo, desde o início do seu ministério terreno. O início da música, o primeiro verso,
falava sobre o início do ministério, mas o último verso falava sobre a morte de Cristo. Dizia assim: e mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. E aquela canção foi cantada milhares de vezes, até que o próprio compositor, o próprio Padre Zezinho, disse, há alguns anos apenas, que um arcebispo católico conversou com ele e disse: olha, a sua música é muito bonita, mas está faltando uma parte. Está faltando a ressurreição de Cristo. Você deixou o Cristo morto na música. Então, o Padre Zezinho escreveu um novo final para a música. Se vocês pesquisarem hoje, talvez vocês vão encontrar a música já com esse novo final. E esse novo final diz, após aquela estrofe sobre a morte de Cristo, o seguinte: vitorioso ressuscitou, e após 3 dias à vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais. Está bem junto ao Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos a Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Notam que diferença do final original da composição, que trazia uma incorreção, trazia lá o Cristo morto e deixava ele morto ali. Foi isso que aquele arcebispo disse para ele: você está matando de novo, você está deixando ele morto. Mas agora a música traz o Cristo vivo no final. Esse mesmo ajuste de rumo que o Padre Zezinho deu à sua música tão bela, lembrando que a morte de Cristo não tem significado sem a ressurreição de Cristo, deve ser o suficiente para nos lembrar que um elemento que nos lembra da morte e da forma como ele, o Cristo, foi executado pelos romanos, não deve ser um símbolo da sua mensagem de vida. O presidente Jeffrey Holland, presidente do Coro dos 12, disse que como a crucificação era uma das formas mais agonizantes de execução do Império Romano, muitos dos primeiros seguidores de Jesus escolheram não destacar esse instrumento brutal de sofrimento. O significado da morte de Cristo certamente era essencial para a fé que eles tinham, porém, durante 300 anos, eles geralmente buscaram comunicar sua identidade do Evangelho de outras maneiras. A cruz não é um símbolo original do cristianismo. Os primeiros cristãos não utilizavam a cruz. Somente 300 anos depois é que esse elemento passou a ser usado como um símbolo. E o Elder Holland, o presidente Holland, lembrou que há referências à cruz nos ensinamentos de Paulo, mas essas referências remetem a algo muito maior do que 2 traves de madeira pregadas uma à outra, ou a qualquer símbolo menor relacionado. Portanto, quando Paulo fala a respeito da cruz, ele está utilizando uma explicação doutrinária para falar a respeito da majestade da expiação, um cenário em que os santos dos últimos dias prontamente se unem a ele e o citam. Nós não rejeitamos falar da cruz, muito pelo contrário, cantamos sobre a cruz. Essa gravura que está aqui ilustrando agora
na sua tela, é uma gravura utilizada pelos santos dos últimos dias. Não tem problema nenhum, Cristo morreu na cruz. Esse elemento é importante, mas não é um símbolo. O presidente Holland, então, nos lembra que foi nos séculos IV e V que uma cruz foi introduzida como um símbolo do cristianismo generalizado. Lá na frente, não foi Cristo, não foi nenhum dos seus apóstolos originais, não foi nenhum daqueles cristãos que viveram ali no seu entorno, os seus seguidores, nem dos que seguiram os seus apóstolos originais naquele período ali de sua vida, da vida desses apóstolos. Não, nenhum deles. Estamos falando mais de 300 anos depois. Obviamente foi uma decisão de homens. Aqui talvez a gente chegue num ponto em que alguém possa perguntar assim, ok, tudo bem, nossa crença não é essa. Mas se então esse símbolo foi instituído, ainda que apenas 300 ou 400 anos depois, se sua crença não é essa, ou seja, se a crença dos santos dos últimos dias não é essa, por que os santos dos últimos dias não passaram a adotar nesse momento? Se a nossa crença não é de uma cruz como símbolo do cristianismo, por que não é? Porque quando lá no século III, ou no século IV, ou no século V, nós, uma vez que foi colocado de maneira geral para o cristianismo, né, a cruz como símbolo, por que os santos últimos dias não adotaram, quando a igreja foi restaurada lá na frente no século XIX? Essa é uma pergunta que é válida. E talvez seja a pergunta de alguém que esteja assistindo aqui. Então, o presidente Holland explica sobre isso. Nossa crença não é um cristianismo generalizado. Não somos católicos, nem protestantes. Na verdade, somos uma igreja restaurada. A igreja restaurada do Novo Testamento. Portanto, nossas origens e nossa autoridade provém de antes da época de concílios, credos e iconografias. Nesse sentido, a ausência de um símbolo que foi posteriormente utilizado de maneira comum é outra evidência de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma restauração dos verdadeiros primórdios cristãos. Compreenderam isso que ele diz? A não utilização da cruz como símbolo pelos santos dos últimos dias é uma prova de que os santos dos últimos dias seguem o mesmo padrão da igreja original, não da igreja alterada lá nos anos 300. Quando a igreja vigente, o cristianismo passou a ser adotado pelo Estado. Né? Roma tomou conta do cristianismo. E o imperador é que dizia quem deveria ser o líder cristão. E se instituiu, então, um símbolo que foi a cruz. Isso não foi o cristianismo verdadeiro, original. Então, nós chegamos, tendo já compreendido aqui do porquê nós não utilizamos a cruz, chegamos então à segunda pergunta. Qual é então o símbolo que representa a religião dos santos dos últimos dias? De certo modo, nós podemos dizer que nós temos 3 símbolos que representam a nossa fé. O primeiro símbolo, nós podemos lembrar do sacrifício de Cristo no Getsemane. Foi por meio do seu sofrimento,
ali naquele jardim, da sua crucificação e da sua ressurreição, que Cristo venceu o pecado e a morte e permitiu que todos nós tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos a Ele e recebermos a salvação e a exaltação. Daí provém o primeiro símbolo. O presidente Holland explicou isso também. Ele disse que essa é outra razão pela qual não utilizamos uma cruz iconizada. Nossa ênfase no completo milagre da missão de Cristo, sua ressurreição gloriosa, bem como seu sofrimento e sua morte sacrificiais. Esse símbolo que nós temos hoje na igreja lembra a todos que a Igreja do Salvador e seus membros centralizam o próprio Cristo ressuscitado como um símbolo. O Cristo e seu Evangelho. Nós não usamos uma cruz porque nós temos o próprio Cristo como símbolo. Nenhum elemento, nenhum objeto, nenhum adorno, apenas Ele, vivo. Então a igreja utiliza hoje um símbolo que é o Cristo em seu triunfo, saindo do sepulcro em glória, ainda com suas feridas de sua crucificação. Então, o primeiro símbolo da nossa religião é o próprio Cristo ressuscitado. Não é o Cristo morto. Temos um segundo símbolo que é ligado a esse. O próprio Salvador Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E eis que tomar um homem a sua cruz significa negar-se a toda iniquidade e a toda concupiscência mundana e guardar os meus mandamentos. Está registrado lá no livro de Mateus. Essa cruz de que fala o nosso Salvador não é um pingente pendurado no pescoço ou uma gravura em uma camiseta. Esses versículos tratam da integridade moral que todos os discípulos de Jesus Cristo devem ter para com seu chamado de discípulo. Todos recebemos o chamado do Cristo para segui-lo, tomar a nossa cruz. Não é sobre uma cruz que usamos, mas é sobre a cruz que carregamos. O presidente Hinckley disse que a vida de nosso povo deve se transformar na expressão mais significativa de nossa fé e, portanto, na verdade, deve ser o símbolo de nossa adoração. O símbolo da nossa adoração, esse símbolo, é a própria vida dos santos dos últimos dias, a vida daqueles que seguem a Cristo. É a nossa fidelidade que é um símbolo da nossa fé. Às vezes isso pode ser difícil, é mais fácil eu ter um pingente no pescoço. E com ele ainda praticar atos de iniquidade, com ele ainda quebrar a palavra de sabedoria, com ele ainda trair a esposa, com ele ainda pronunciar palavrões. Mas para nós, que estamos nos últimos dias, o símbolo não está pendurado no pescoço. O símbolo é nós não fazemos essas coisas. É a nossa retidão pessoal. Não foi fácil para Cristo. Por que vai ser fácil para nós?
viveu o discipulado. E aqui nós chegamos ao terceiro símbolo. Eu disse que nós temos 3 símbolos. Nós poderíamos chamar, eu que estou colocando aqui, tá? Que eu enxergo esses 3 símbolos. Um símbolo, o próprio Cristo, isso está posto pela igreja. O outro símbolo, a vida do povo, isso o presidente Hinckley colocou. E o terceiro símbolo, que é um símbolo que unifica esses outros 2. Esses outros 2 símbolos se concentram nesse terceiro símbolo. O Senhor estabeleceu esse símbolo para a sua crucificação e para o seu sacrifício. O pão e a água do sacramento. O pão partido representa o corpo de Cristo quebrantado. A água representa o sangue que ele derramou para expiar para os nossos pecados. Mateus, o apóstolo, escreveu: e quando comiam, Jesus tomou o pão e o partiu, e o abençoou, e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é em memória do meu corpo, que dou como resgate por vós. Em memória, simbólico, é um símbolo. Porque isto é em memória do meu sangue, do Novo Testamento, que é derramado por todos os que crerem em meu nome, para a remissão dos seus pecados. E dou-vos um mandamento, que procureis fazer as coisas que me vistes fazer, e que testifiqueis de mim até o fim. O sacramento representa o Cristo, e deve ser tomado por aqueles que tomam a sua cruz e o seguem fielmente. O sacramento não é para qualquer um. É para os membros fiéis. A ninguém é impedido partilhar do sacramento, mas o sacramento é abençoado para os fiéis. Porque você está renovando os seus convênios. Compreendem? Um símbolo é o Cristo ressuscitado, o outro é o nosso modo de vida, a nossa fidelidade ao Cristo, e o sacramento que une esses 2, porque o sacramento representa o Cristo, o seu sacrifício feito por nós, e nós ali partilhando o sacramento em fidelidade. Cristo instituiu seus próprios símbolos. Então, nós precisamos pensar sobre isso. E aqui nós, então, conseguimos entender a segunda pergunta, né? Qual é o símbolo? Se você disser qualquer um desses 3, está tudo certo. Porque esses 3 foram colocados já pelos profetas como símbolos da nossa religião. A igreja tem um símbolo oficial, que é aquele do Cristo, que eu mostrei primeiro. Mas os 3 são símbolos da nossa religião. O presidente Hinckley ensinou que nenhum membro desta igreja deve jamais esquecer o terrível preço pago por nosso Redentor, que entregou a vida para que todos pudessem viver. Da agonia do Getsemane, do amargo arremedo de julgamento a que foi submetido, da torturante coroa de espinhos a dilacerar-lhe a carne, do brado sanguinário da turba diante de Pilatos, do fardo que carregou sozinho em sua penosa caminhada para o Calvário, da dor tenebrosa dos cravos a perfurar-lhe as mãos e pés, da tortura febril de ter o corpo pendurado ali, naquele dia trágico. Nenhum de nós deve esquecer disso. E ele continua, o presidente Hinckley: isso foi a cruz, o instrumento de tortura, o terrível engenho preparado para destruir o homem da paz. A recompensa malévola
de seu trabalho milagroso de curar os doentes, fazer os cegos verem e de reviver os mortos. Foi essa a cruz de onde pendeu e onde morreu no solitário pico do Gólgota. Não podemos esquecer disso. Não devemos jamais nos esquecer disso. Pois foi ali que o nosso Salvador, nosso Redentor, o Filho de Deus, entregou-se em um sacrifício vicário por cada um de nós. Jesus, no Calvário, estava morrendo. Quando surgiu do sepulcro, era o Cristo vivo. A cruz fora o fruto amargo da traição de Judas, o ato final da negação de Pedro. Compreendem por que não usamos a cruz como símbolo? E porque para nós o Cristo vivo é o nosso grande símbolo, é o maior símbolo, que nós jamais nos esqueçamos disso. Que jamais nos esqueçamos que após esse sofrimento e morte terríveis, ele ressurgiu da tumba e vive para todo sempre. Que jamais nos esqueçamos que nosso modo de vida simboliza nosso amor, nossa devoção e nosso comprometimento com ele. Que jamais nos esqueçamos que o sacramento é uma bênção inestimável, que foi dada por ele em seus últimos momentos em sua vida terrena, para que pudéssemos ter sempre conosco o seu Espírito. Que jamais nos esqueçamos que seu sacrifício no jardim do Getsêmani e na cruz, e sua ressurreição da tumba, tiveram o propósito de nos salvar da morte e do pecado, por meio da nossa obediência e fidelidade aos convênios que fazemos com ele, através das ordenanças, e que renovamos por meio do sacramento. Eu quero prestar o meu testemunho disso. Quero prestar o meu testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ele vive. E porque ele vive, nós viveremos. Essa é minha esperança, essa é minha alegria. E esse é o meu testemunho, que deixo com vocês nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.